Bem, você tá sabendo do boato? Se não tá, vem comigo, que no caminho eu te conto. Queria usar esse bordão alguma vez, finalmente consegui. Nenê no Vasco? Que história é essa? Vamos explicar aqui um pouquinho. Roda aí, do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Desculpa pelo grito. Perdão, eu sei que às vezes eu devo avisar. Mas agora aprendi sua atenção, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para mais um vídeo. Vídeo esse patrocinado pelo 1xBet. Quem apostaria que Nenê poderia voltar pro Vasco? Não sei, mas talvez lá no 1xBet, se você apostasse nisso dentro desse período aí, usei uma coisa completamente maluca pra fazer o link, mas tá aí, 1xBet, a casa de apostas esportivas que patrocina aqui o Raiz Tricolor, o link tá aqui na descrição, vai lá, faz o seu depósito, faz a sua aposta, pra você, enfim, poder se dar bem, de repente, né? Lembre-se que é um jogo, é uma brincadeira, mas pode até te render um garanha também. Usa aí o link que tá na descrição. Bem, vamos lá, assunto único hoje é sobre Nenê. Eu olhei inicialmente essa notícia, falei bem assim, a maluquice de rede social, dane-se. Aí, foi passando o tempo, eu fiquei acompanhando o noticiário do Vasco, né, porque o noticiário do Vasco começou a falar sobre a questão de Nenê também. Enfim, comecei a averiguar isso pra tentar descobrir o que tinha de verdade, o que tinha de errado, o que fazia de sentido, o que não fazia de sentido dentro dessa lógica. E bem, vou falar aqui, vou deixar claro, tá? Todas as fontes que eu tô utilizando. Não não tenho um veredito, não tenho uma informação de bastidor e etc. Não tem. Vocês sabem até que isso não é o meu perfil, né, habitual aqui. Mas bem, vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto. Como que surge, basicamente, esse assunto? Não vou dizer exatamente como que surge, né? A hashtag Nenê no Vasco. A torcida do Vasco começou a fazer esse tipo de hashtag no Twitter e tal, enfim. Surgiu isso de algum lugar. Eu não sei de qual lugar foi. Ok? Mas isso surgiu de algum lugar. Cheguei a ver até gente falando bem assim, não, isso surgiu do próprio Nenê, pô. Com certeza foi o próprio Nenê que queria, não teria tanta... Não sei se Nenê teria tanta... Ih, apagou tudo e voltou, beleza. Não sei se Nenê teria essa moral toda pra poder conseguir fazer, enfim. Mas a gente tem um palpite. E que palpite é esse? É da notícia do Sport News Mundo. Bem, notícia essa que depois... Só deixando claro, assista o vídeo até o final, ok? Assista o vídeo até o final porque tem contradições. Não tem o nome da repórter e a matéria tá publicada, vocês vão ver aí, como na categoria Fluminense. Mas é do Sport News Mundo, é um portal confiável, é um dos que eu uso aqui, mas o nome da repórter não tá mais aqui. Tem, quando você clica, o perfil do Twitter dela, que é a Juliana Vieira. Mas ela não twitta há muito tempo. Mas aí tá aqui, ó, foi publicado no dia 25 de agosto, ou seja, foi publicada hoje, agora há pouquinho, na hora do almoço, com a parte mais importante, o título é: Presidente da Força Jovem do Vasco se reúne com o CEO Luiz Melo para pedir a volta de Nenê. Essa era a notícia, isso é sobre o Vasco. E aqui, ó, o Sport News Mundo teve acesso a informações de que o atleta, Nenê, entrou em contato diretamente com as torcidas organizadas do Vasco. Como, por exemplo, a Força Jovem, pedindo uma pesquisa para saber o termômetro em relação à sua volta ao clube. E aí, a partir disso, com a repercussão positiva e uma recente união entre a torcida, eu tava até vendo o vídeo do Juninho, lá do Machão da Gama, né, que tem um canal sobre o Vasco, e ele falando sobre essa união das torcidas do Vasco e tal, enfim, que tem acontecido. Aí aqui, ó, o objetivo dos líderes é pressionar o diretor de futebol Alexandre Pássaro para a volta do meia, que está insatisfeito no Fluminense após contato com torcedores do Gigante. Nenê não escondeu o desejo de voltar do Vasco. Bem, está conversando sobre a vinda do atleta, um dos presidentes da Força Jovem conversou com o CEO do Vasco. Isso era o que dizia a matéria do Sport News Mundo. Só que um outro repórter que eu também acompanho, que enfim, tem canal até sobre o Vasco, que é o Lucas Pedrosa,
ele colocou duas coisas interessantes. A primeira foi... Ele foi perguntar a Paulo Angione, diretor de futebol do Fluminense, sobre o assunto. E ele disse isso daqui, ó. Um tweet feito por ele. Legal que a hashtag tá aqui, ó. Hashtag Nenê do Vasco. Tá aqui embaixo aqui ainda no meu Twitter. Perguntei ao diretor executivo do Fluminense, diretor executivo de futebol, né, por destacar, Paulo Angione, sobre algum tipo de proposta do Vasco por Nenê ou se rolou alguma movimentação do jogador para pedir a saída do tricolor. Curto e grosso, o profissional respondeu, não. E botou... Pelo jeito que ele botou aqui, isso deve ter sido até o WhatsApp. Não deve ter sido nem ligação, não. Aí o Pedrosa botou assim, vai acontecer algo só se eu fosse a mãe de Ná, mas hoje é isso, absolutamente nada. E depois ele fez um outro tweet. Cadê? Aqui sobre, o Vasco informa. O Vasco informou. Ou seja, não é uma notícia necessariamente do Lucas Pedrosa. Houve um encontro entre o CEO, Luiz Melo, com o integrante da torcida organizada Força Jovem. No entanto, diferente do que vem sendo noticiado, em nenhum momento o assunto Nenê foi colocado em pauta. Assuntos do futebol são liderados pela diretoria de futebol, lembrando, tô falando do CEO do Vasco, não é o diretor de futebol do Vasco, né? São duas coisas diferentes. Então, obviamente, isso já pegaria mal, no caso de, tipo assim, imagina se falam, né? Ah, não, teve reunião de futebol, óbvio, pegaria mal pro lado deles. Bem, então vamos lá. Qual que é a situação atual? Essas são as informações atuais, né? As informações... depois ele até diz que o assunto da reunião lá do Vasco foi sobre os assuntos gerais. Essas são as informações. Houve... a informação do Sport News Mundo é essa, de que houve ali um pedido... É legal só dizer um ponto, tá? Quando falam bem assim, que eu vi gente falando, até parece que Nenê ia entrar em contato. Óbvio que quando falam um jogador entrou em contato com torcida, não necessariamente é o jogador mandando mensagem ali, Nenê mesmo ditando. Isso tem assessoria, não sei o quê, se for verdade. Vamos aos fatos. O fato mesmo Nenê tem contrato só até dezembro com o Fluminense. Nenê não tem contrato pro ano que vem. A gente já ouviu perguntas, principalmente para o jogador, sobre o contrato, e ele já falou algumas vezes que deseja jogar no ano que vem. O assunto renovação de Nenê no ano passado aconteceu agora. Vale a gente lembrar isso. Agora, no caso de... relacionado a tempo, né? Nenê renovou com o Fluminense no ano passado, dia 1º de setembro. Seria como faz um ano semana que vem. Ou seja, é um cara que já tá mais velho e que quer a definição da sua carreira por agora. Não quer depender até dezembro pra enrolar a renovação. Qual que é a situação diferente? Ano passado, neste momento, o Nenê era o artilheiro do Fluminense na temporada, titular absoluto, um cara com uma gigantesca importância moral no elenco, considerando que Fred tinha acabado de jogar e pouco tinha jogado, tinha acabado de chegar e pouco tinha jogado. Era um jogador que estava em alta, como eu falei, era o titular absoluto, tinha as questões técnicas, táticas dele, claro que tinha, mas o ponto era um jogador importante e você tinha como conversar sobre uma renovação ou não pro ano seguinte. Inclusive tem até a matéria aqui do GE, né, que traz que não é só que Nenê era o artilheiro do Fluminense. Era o artilheiro do Brasil naquele momento. Aí a renovação aconteceu no dia 1º, exatamente no dia 1º de setembro, renovando até o final desse ano. Ou seja, Nenê quer renovar agora. Ele já falou algumas vezes disso, só que o tempo mudou. Os tempos mudaram. E esse é o recado pra Nenê e pra diretoria do Fluminense. Nenê hoje é reserva do Fluminense. Ele não é titular. Ganso jogou os últimos 2 jogos enquanto não tinha se machucado. O jogo anterior a esse tinha sido Casares titular. E o último jogo agora, já com o Marcão, a gente jogou com o Iago. Nenê não atua praticamente. Se bobear, desde 2019, ele não fica tanto tempo, um espaço de jogos, atuando tão poucos minutos. Vai lembrar, Nenê nos últimos 5 jogos do Fluminense atuou 3 minutos agora na última partida, contra o Atlético Mineiro, atuou em 15 minutos contra o Barcelona no jogo de volta, aí jogou 9 minutos contra o Internacional, jogou 23 na ida contra o Barcelona. Nos últimos 4 jogos, o Nenê não jogou um tempo, praticamente, né? É praticamente isso, jogou 47 minutos. Então, tá bem claro isso.
Tá bem claro de que Nenê hoje não tá na crista da onda pra uma renovação pro ano que vem. E a tendência é que se diminua. Nenê recebe um dos maiores salários do elenco. O ponto é, Nenê vai pro Vasco agora? Acho muito difícil. Primeiro porque dependeria dele rescindir com o Fluminense. O Fluminense talvez aceitasse, não sei como funcionaria isso. Dependeria dele rescindir, porque o Fluminense obviamente não vai dispensar o jogador. Poderia até ocorrer um empréstimo, alguma coisa, mas assim, vamos lá, e o ponto central. Pra ele sair pro Vasco agora, teria que ser um desejo dele. O Vasco não vai pagar o salário que o Fluminense paga a Nenê. Isso tá bem claro. Então, ele não vai abrir mão de dinheiro, né? Tem esse ponto. Nenê não vai abrir mão do salário. Se ele recebe 350 mil no Fluminense e ele vai pro Vasco, ele vai pra receber o mesmo salário. Pra ele pedir dispensa, ou então ele segura até o ano que vem. Ele tem o salário garantido até dezembro. Então, tá bem claro isso, pelo menos pra mim, que Nenê dificilmente vai pro Vasco nesse momento. Mas há, nitidamente, hoje, um cenário bem possível de Nenê não ficar pra 2021 no Fluminense. 22 no Fluminense. E ele quer jogar em 2022. Se ele vai pro Vasco pra encerrar a carreira, se ele vai tirar o Vasco da segunda divisão, se ele vai tentar um título grande, vai pra um clube menor, assim, do que o Fluminense e Vasco, mas pra tentar, de repente, ser campeão. Lembrando, a carreira de títulos de Nenê é mínima, assim, ele praticamente não tem títulos, e é praticamente mesmo, assim, tem 2, 3 títulos, se eu não me engano. Então, ele provavelmente quer encerrar a carreira dessa forma. Nenê ainda dá um caldo, ainda tem um nível ok pra jogar a Série A, não tiro esse mérito dele, não, mas depende de um time muito mais jogando pra ele do que o Fluminense pode oferecer. Na Série B, então, seria excelente pra Nenê e pro Vasco, isso sem dúvida, e pro Fluminense também de se aliviar na folha. Nenê é um cara importante, pode ser importante ao longo da temporada, mas é um fato que na temporada 2021, daqui pra frente, até com essa nova visão de Marcão foi o treinador que mais colocou Nenê no banco e etc., não compensa o salário de Nenê para o que ele entrega. Aí provavelmente tem algum espírito de porco que tá falando bem assim, Gabriel, você tá falando disso, e Ganso? O Ganso nem é o tema do vídeo. E outra também, o Ganso tem mais 1 ano e 2 anos, 2 anos de contrato ainda, 2 anos e pouco de contrato. Ele não vai embora, o Vasco não quer Ganso, então não é assunto. É isso, é o que a gente tem no momento. Valeu.